bom dia para vocês, tudo certo por aí? Já estão em clima de festa? Nós por aqui já estamos nos preparando, né, professor? Bom dia! Bom dia, Tonela, clima de festa, festas natalinas, um bom dia a todos. É isso mesmo, domingo que vem é Natal, mas as atividades do campo não tiram férias. E a partir de agora vocês vão ver o que preparamos para a edição de hoje. Vamos mostrar uma propriedade em Cafelândia, onde foram plantados 120 hectares de feijão rajado. Essa variedade especial de feijão tem ciclo mais curto, entre 80 a 85 dias. Aqui, o produtor está apostando no plantio visando a exportação, já que tem um valor mais agregado. Outra vantagem é que o feijão pode ser uma alternativa para a rotação de culturas. É uma opção de você rotacionar, você ficar sempre no soja, milho, soja, milho, soja, milho. Você vicia, você traz problemas de fungos, a vida microbiana no solo, então nós temos que diversificar um pouco, né? As análises de solo e das folhas estão mais rápidas e precisas e contribuem para a produtividade das lavouras. No estúdio, especialistas falam sobre o manejo nutricional das plantas. O produtor do Rio Grande do Sul pergunta como deve plantar pastagem. O Agrofag responde. Teve dia de campo sobre a soja na unidade da Cevale, em Cascavel. Encontro reúne equipe organizadora e empresas parceiras do City Farm Fag. A Isa fala sobre a florada da pitaia, que só acontece à noite e dura apenas algumas horas. E no segundo episódio da série sobre o potencial produtivo da mandioca, o assunto é o manejo de pragas e insetos. Então, siga com a gente. O Agrofag começa agora. Professor Celso, o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil, né? Com certeza. E tem outros estados que são importantes também, né? Goiás, Bahia, Minas Gerais, né? Mato Grosso, também são grandes produtores. Isso mesmo. E aqui na nossa região, essa cultura não ocupa uma área tão extensa assim, né? Apenas 1% por aqui. A região oeste ela é caracterizada por grandes culturas, então o agricultor prefere muito mais a soja, o milho, o trigo, né? Agora lembrando que o feijão ele é de um ciclo curto, né, Antonella? Então ele pode ser uma grande opção para, vamos dizer assim, de rotação de cultura nesse processo, né? E o feijão tem um ciclo curto, né? Então favorece muito essa rotação de cultura. É isso aí. E a nossa equipe foi até a propriedade do seu Dilso Copo, que fica em Cafelândia. O produtor planta feijão há vários anos, principalmente por conta da rotação de culturas. Nessa safra, ele optou por uma variedade destinada à exportação, o feijão rajado. São 120 hectares de lavoura e o manejo requer muito cuidado. Olha só. Seu Dilso é agricultor em Cafelândia, oeste do Paraná, e já está na atividade há mais de 50 anos. Nesta área de 121 hectares, ele plantou pela primeira vez uma variedade de feijão rajado, a BRS-FS 311 da Embrapa, com alto potencial produtivo e grãos graúdos. Eu já cultivei bastante feijão preto, o carioquinha, mas o rajado é o primeiro ano que estou plantando. Eu estou até gostando dele, né? Nós tivemos um ano, este ano é um ano um pouco contrário a uma cultura de feijão. Está bastante chuva e com mais umidade você tem mais doenças, né? Então, mas assim, como o nosso clima varia demais, um ano pode chover bastante, outro ano pode faltar chuva, etc, etc. Mas o princípio é iniciar um cultivo com uma área bem estabelecida, descompactação, boa palhada, né? Fertilidade tem que estar boa. E ele promete, ele é promissor, mas tem que dar condições ideais. Com a oscilação do preço do feijão produzido para consumo interno, produtores estão apostando no cultivo de feijões especiais para exportação. Essa variedade especial de feijão tem ciclo mais curto, entre 80 a 85 dias. Aqui, o produtor está apostando no plantio visando a exportação, já que tem um valor mais agregado. Foi um ponto decisivo, porque já tinha um contrato, né, antes do plantio, então já tinha um preço já garantido, já feito o travamento de preço, então isso foi decisivo a plantar essa cultura. E porque também outro fator que a gente decidiu por isso, porque ele é um ciclo rápido e você pode fazer 3 culturas num ano.
De acordo com o produtor, por ser uma variedade especial de feijão, requer mais cuidados por causa da sensibilidade a bactérias e doenças. Mas aqui, seu Dilson está sempre atento. É um olho na lupa e outro no feijão. Isso é uma observação com lupa. E nós temos alguns insetos que eles são microscópicos. Então tem que olhar com lupa. Vamos citar aí ácaros, o tripes, algumas pragas assim. São difíceis de observar a olho nu, é por isso que tem que ter a lupa. O plantio foi realizado no fim de setembro e a colheita será feita dentro de 10 a 15 dias aproximadamente. Os cuidados com maquinários e regulagens também são primordiais para garantir a melhor qualidade dos grãos. A gente tem que ter uns cuidados na hora que vai colher. Não pode entrar muita terra para dentro da máquina, porque senão ele acaba comprometendo o aspecto do feijão, né? Então todos esses cuidados tem que ter. E a expectativa de sacos por hectare, qual que é? Eu acredito aí uns 30, 35 por hectare. Mas é uma opção de você rotacionar. Você ficar sempre no soja, milho, soja, milho, soja, milho. Você vicia, você traz problemas de fungos, a vida microbiana no solo. Então nós temos que diversificar um pouco, né? Então a gente consegue acompanhar aí, né, como o seu Dilson explicou, essa pode ser uma cultura alternativa e que pode ser bem rentável, né, professor? Pois é, Antonella, veja bem, o agricultor é um profundo conhecedor da cultura, né, e numa região onde é tradicional outras culturas, né. Nós sabemos que o feijão na nossa região tem pouca área plantada. Ele é mais plantado na região sul, mais de 70% da região sul. Mas o interessante é o seguinte, ele se encaixa perfeitamente numa rotação de cultura. E agora você veja bem os detalhes que o agricultor falou, o preparo da terra, o cuidado com as pragas, o cuidado com as doenças. Então, ele é um conhecedor. E o mais importante, ele está plantando um feijão que é diferenciado, rajado, né? Então, veja bem, inclusive com um contrato de exportação. Então isso é importante, você ter um nicho diferente onde você vai exportar e vai ganhar um dinheiro que já está determinado pelo contrato que ele fez com a empresa, né? Importante também nós sabermos é o seguinte, toda vez que você trabalha com algum produto diferenciado, você vai agregar valor. E esse feijão, ele é diferenciado, ele é para exportação. Se nós formos no mercado, nós vamos ver ali na parte da gôndola, o carioquinho, o feijão preto, com preço bem estabilizado, né? Mas se você olhar um pouquinho acima da gôndola, você vai ver vários tipos de feijão, branco, rajado, jalo, que são feijões diferenciados para um nicho altamente especializado. E aí você ganha dinheiro nisso, né? Então o agricultor está correto. Ele está preocupado com a sua rotação, com a sua terra, com o seu cuidado e também está preocupado em faturar a grana, ter uma eficiência maior no retorno econômico. E a pitaia é uma fruta bastante curiosa e que tem uma característica que chama a atenção. A florada só acontece à noite e dura apenas algumas horas. Dezembro é oficialmente o mês de floração das pitaias. Embora elas tenham um potencial produtivo de 8 meses, que dura até julho, o principal período de produção na nossa região ocorre entre dezembro e março. Essa fase de florescimento é um momento crucial para os produtores, já que é o início da formação dos frutos. Normalmente, as flores de pitaia abrem durante a noite e são polinizadas por insetos noturnos, como mariposas, morcegos e abelhas. Esse é um ponto interessante. Enquanto a maioria das plantas depende da luz solar para florescer, a pitaia floresce à noite. As flores da pitaia são grandes e elas têm uma estrutura complexa com várias partes, incluindo estames e estigmas. O pólen é produzido nos estames e precisa ser transferido para os estigmas para ocorrer a fertilização. Os polinizadores naturais, como as abelhas e os morcegos, visitam as flores em busca de néctar. Enquanto se alimentam, acabam se cobrindo de pólen das flores e, ao voar para outra flor, transferem esse pólen para os estigmas, realizando assim a polinização cruzada. Esse processo é essencial para a formação dos frutos. Sem essa transferência de pólen, a fruta não se desenvolve. E é por isso que é importante ter uma população saudável de polinizadores na área de cultivo, garantindo uma produção frutífera adequada.
Em alguns casos, especialmente em cultivos comerciais, os produtores podem intervir manualmente no processo de polinização, utilizando pincéis ou outros métodos para transferir o pólen entre as flores e aumentar a taxa de sucesso na formação de frutos. Principalmente quando as condições climáticas não favorecem, como esse período chuvoso que estamos passando, que dificulta a saída dos polinizadores. Todo cuidado é pouco, uma vez que as flores se abrem apenas uma noite. A pitaia é uma alternativa econômica para a agricultura familiar. Por ter um manejo fácil, não necessita de muita irrigação e tem uma grande rusticidade em relação às doenças. A planta já dá frutos no primeiro ano, mas a produção se estabiliza entre o terceiro e o quarto. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Valeu, Isa, até semana que vem. E agora é hora do Agrofag pelo Brasil. Felipe Manzoni, que é produtor rural no Rio Grande do Sul, assistiu a reportagem sobre o manejo de pastagens para o gado leiteiro. Ele fez uma pergunta para a gente. Olha só o que o Felipe diz então. Como foi plantado esse pasto? Foi feito um buraco e plantado ou semeado a lanço? Interessante esse buraco, né? É que antigamente, Tônia, não se usava muita semente, bem antigo, então você plantava pequenas áreas de pastagem, né, multiplicar. Então, num dia de chuva, você ia lá, arrancava essas ramas, essa muda, né, e levava, transportava para o lugar que você ia plantar, fazia um suco com a enxada, jogava a terra e pisava em cima. Mas é muito tempo que eu não uso, eu não escuto essa palavra, plantar em buraco, essa né? expressão, né, plantado em buraco, então é isso hoje aí. Com semente, né, não justifica, né, mas era para pequenas áreas, né? Ah, sim, então essa é a expressão aí, né? Buraco. E para responder a sua pergunta, Felipe, convidamos o Marco Andrade, engenheiro agrônomo do IDR Paraná. Confira só o que ele diz. É o seguinte, Felipe, essas pastagens nós chamamos de pastagens perenes de verão. E o cultivo que nós trabalhamos é a tecnologia de produção intensiva. Então, quando a gente fala de produção intensiva, nós trabalhamos em áreas mecanizadas. Por que mecanizadas? Porque as áreas mecanizadas vocês podem trabalhar a fertilidade do solo. Então, para implantar pastagens perenes de verão de alta qualidade nós consideramos as pastagens que têm alta produção de matéria seca e elevados níveis de proteína bruta, então são pastagens que dão um retorno e custam para o produtor cerca de metade do preço do volumoso fornecido através de silagem. Então, nós temos este material aqui, Felipe, que é um passo a passo da implantação dessas pastagens perenes de verão no cultivo intensivo. Então você vai selecionar uma determinada área mecanizada e o primeiro passo para essa implantação é coletar uma amostra de solo e verificar os níveis, né, de acidez e os teores de fósforo. Então, conforme esses níveis, você vai fazer ou não correção, com calcário ou com um adubo fosforado. Na sequência, você vai ter que escolher qual a espécie. Então, existem um grupo bastante numeroso de espécies possíveis. E cada espécie tem uma família. Então, nós temos as famílias da Cynodon, que aqui nós estamos aqui numa propriedade do produtor de Corbélia e de Ilho Greco, e ele trabalha com a Tifton. A Tifton, a propagação dela é através de mudas, né? Se você vai trabalhar com a família dos capins de elefantes, a gente sempre recomenda o curumim ou o pioneiro, aí também a propagação seria mudas. E quando você trabalha com mudas, você faz aquilo que você falou, preparo de covas ou vergas na terra, que é feita por um trator com escarificador. Você pode fazer essas vergas e colocar as mudas, os toletes. Normalmente o gasto de mudas com espécies cuja propagação é através de muda, você vai gastar em torno de 3 toneladas para meio alqueire. Existem outras espécies também muito interessantes que são da família dos coloniões. Então a gente recomenda muito na região o uso da aruana. A aruana, a propagação é semente. Então você pode utilizar no comércio, aí existe essa disponibilidade no comércio, você pode acessar e fazer o plantio através de semente.
essa implantação. No caso de semente, pode ser feita por semeadeiras ou também a lanço com o distribuidor. Quando você utiliza o método de alanço, você vai gastar mais semente, cerca de 20% a mais. Então, se você acompanhar essa publicação aqui, você vai ter um passo a passo de tudo que eu falei para você fazer uma boa implantação das pastagens perenes de verão no cultivo intensivo. É isso aí, qualquer dúvida pode nos conversar. Nós lembramos também que em fevereiro de 2024, lá no show rural, o IDR vai ter uma parcela somente, né, só para mostrar com os agricultores a respeito das pastagens perenes de verão, e nós temos lá, ficamos à disposição para conversar a respeito desse cultivo forrageiro. Muito bem, obrigada Marco e a equipe do IDR, nossos sempre parceiros aqui. E se você também tem alguma dúvida sobre o manejo de pastagens ou outro assunto relacionado à produção no campo, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 45-3321-3970. Essa semana foi realizado o encontro de encerramento do City Farm FAG, que reuniu a equipe organizadora do evento e os representantes das empresas parceiras. A confraternização teve como objetivo principal agradecer as empresas que contribuíram para o sucesso do City Farm deste ano. Os coordenadores dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, Ana Paula Mourão e Adriano Cardoso, juntamente com o gerente da Fazenda Escola da FAG, Helmut Bley, fizeram a entrega de certificados aos parceiros, destacando a maioria destes como egressos da instituição. O evento é para a gente agradecer, porque juntos somos sempre mais fortes. Então, tendo essa parceria de várias empresas que são importantes para o agro nacional, a gente consegue fazer um City Farm com cada vez mais qualidade, com o público, a tecnologia, trazendo cada vez mais. A grande maioria dessas empresas são de ex-alunos nossos que estão ou trabalhando ou são proprietários dessas empresas. Então, foi um grande sucesso para a medicina veterinária. Um agradecimento grande aos nossos parceiros que estiveram conosco durante o ano inteiro em todos os nossos eventos e no City Farm. É um momento de agradecer e, assim, realmente agradecer a parceria e passar, assim, a expectativa para o próximo ano, trazer a nossa vontade de crescer mais uma vez, né? O ano passado a gente falou em crescer e crescemos mesmo, agora a gente espera crescer novamente e com isso o evento é para trazer essa conexão e manter essa conexão forte para que o próximo evento seja melhor e maior e de maior sucesso ainda. A pró-reitora administrativa do Centro FAG, Jaqueline Gurgax Ferreira, também marcou presença, expressando sua gratidão e compartilhando as expectativas para o próximo ano. Nós só tivemos um City Farm no nível que tivemos pelos nossos parceiros, pelos nossos coordenadores, professores, a participação dos nossos alunos e, claro, todo o administrativo, em nome do Xavier, do Éder, enfim, que se empenharam na montagem. Mas, claro, a exposição dos nossos parceiros foi essencial. Eu acho que é trazer aos nossos alunos o que há de mercado. Afinal, a maioria, eu diria a maioria, não todos, são líderes de mercado. A unidade da Cevale em Cascavel realizou um dia de campo para os associados. Veja como foi. O dia de campo teve como foco principal a cultura da soja, oferecendo aos associados informações técnicas e aprofundadas em cultivares, fertilidade do solo, sementes e agricultura de precisão, incluindo métodos como a aviação agrícola. Em resumo, para falar um pouquinho do porquê que a aviação agrícola funciona, mesmo com uma taxa de aplicação, um volume de cauda baixo, que é uma dúvida que muitos senhores têm e que muitas vezes põe em xeque a eficiência do trabalho da aplicação. A Cevale utiliza nas aeronaves dela bicos atomizadores, que é um sistema que faz a quebra da gota em partículas muito menores do que um bico comum, né? Um bico cônico ou qualquer tipo de bico que vocês utilizam no pulverizador. Com o avanço da tecnologia, o produtor precisa estar atualizado e bem informado. E é aqui no dia de campo que ele tem esse contato direto com os profissionais para atingir o máximo potencial produtivo da cultura. Tenho uma área em Cascavel e planto 120 alqueires
e vim aqui no Dia de Campo para buscar mais tecnologias, mais conhecimento e agregar valores da nossa região lá e o conhecimento. Eu vi que você estava interagindo ali, fazendo várias perguntas. O que mais que chamou a atenção? É que a gente vem aqui, sempre tem produtos novos para a gente conhecer, né? E a gente tem que perguntar porque é muita coisa e a gente já está usando algum tipo de produtos e você tem que questionar o pessoal, né, para melhorar, né, e tentar produzir cada vez mais. Seu José é produtor rural e já está na atividade há 40 anos. Sempre buscando conhecimento e novas tecnologias, a cada ano ele vem alcançando boa produtividade nas lavouras. É importante essa tecnologia, né, que aliada ao trabalho, ela traz bons resultados, né? Você utilizando a tecnologia que temos hoje à disposição do agricultor, você consegue ter excelentes produtividades, né? Eu sempre tenho boas produtividades aí na minha propriedade e acredito ser por conta de utilização de tecnologia, seja de maquinários, como de inseticidas, fungicidas, né? E fertilizantes também. Para o Rodrigo, que é o gestor da unidade da Cevale de Cascavel, a realização desse evento foi essencial para fortalecer a parceria entre cooperativa e seus associados, além de promover um ambiente propício para a troca de informações e experiências entre os profissionais do setor. Esse dia de campo hoje foi projetado principalmente para a cultura da soja, né? A gente já trouxe algumas informações técnicas para a cultura do milho. Hoje a Cevale está trabalhando aí com alguns dos principais parceiros, né? A gente não conseguiu trazer todos eles aqui pelo dia, pela época do ano, mas a gente tentou abordar o máximo de assuntos entre nutrição foliar, adubação, fertilidade, né? A gente trouxe a nossa semente de soja, a gente também trouxe os nossos serviços, né? Que é a agricultura de precisão, é a aviação agrícola, né? Dentro disso, a importância de trazer essas informações técnicas para o nosso cooperado, para o nosso associado, para o homem do campo, né? Que trabalha de sol a sol, e a gente ao lado dele aí, trazendo informações e também firmando o relacionamento com as empresas e o produtor. E agora vamos ver como fecharam os preços do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel, R$ 126,00. A saca do milho, R$ 51,00. E a saca do trigo, R$ 72,00. Depois do intervalo, vamos conversar com especialistas sobre as análises de solo e das folhas, que estão mais rápidas e precisas, e como isso está contribuindo para melhorar a produtividade das lavouras. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. A cada safra, os agricultores têm investido mais em técnicas para melhorar o manejo nutricional das lavouras. Hoje é possível avaliar de forma precisa e rapidamente os níveis de compactação e qualidade do solo e também das folhas. Com essas informações obtidas através de análises detalhadas, os agrônomos podem recomendar especificamente os níveis de nutrientes que cada planta precisa.
Nesta propriedade em Sede Alvorada, a Fazenda Santo Augusto, foram plantados 900 hectares de soja. Após 60 dias, a lavoura apresenta um bom desenvolvimento, não apenas porque o clima está colaborando, mas também porque é acompanhada de perto pelo Juliano. Há 5 anos, o produtor investe no manejo nutricional das plantas, estratégia que reúne 3 pontos principais: as análises de compactação e da qualidade do solo e a análise foliar. É interessante porque o custo não é muito alto e ele te entrega um retorno significativo, né? Então vale a pena e a gente vem trabalhando, vem mostrando resultado isso, né? Então vamos continuar no que está dando certo, né? Quem orienta o Juliano nesse trabalho é o engenheiro agrônomo Felipe Zanetti. Segundo ele, os bons resultados obtidos com o manejo nutricional vêm da evolução das técnicas de análise nos últimos anos. Então agora a gente vai entender na prática de que maneira acontece, né, esses diagnósticos. O inicial é por meio desse equipamento que faz aí essa medição da compactação do solo. É isso, né, Felipe? Isso mesmo. Aqui a gente vai conseguir definir qual o grau de compactação, qual o nível. Tendo esse grau de compactação, a gente ajuda o agricultor a decidir qual o manejo que ele vai fazer. Se ele vai entrar com uma intervenção mecânica, né, com descompactador, ou se talvez ele vai entrar com plantas de cobertura que tem também essa função, através das raízes, de descompactar solo, né? Então esse equipamento ele mostra na prática, na hora, né, e também com uma precisão muito grande, tá? Então é uma ferramenta muito útil para o agricultor hoje, o penetrômetro. E como a gente consegue observar aí, Felipe, ele já vai indicar automaticamente, ele já vai fazer essa medição de forma automática e vai sair o resultado na hora? Isso, sai o resultado na hora. Do grau de compactação, da profundidade, né? Então logo a gente vai ter o resultado aqui, é muito rápido. Pronto. Então aqui a gente tem, né, o grau de compactação, né, quanto megapascal está compactado e qual a profundidade. Então aqui no caso a gente vê que de 0 a 10 até 0,20 a gente tem níveis abaixo de 2. Então na prática abaixo de 2 são níveis muito baixos, a gente não precisa entrar com nenhum manejo, né? E até por isso a gente vê raízes aqui muito profundas, né? E a gente evidencia o manejo que a fazenda já vem fazendo há muito tempo. Vamos supor que de 20 a 30 a gente tivesse níveis de compactação acima de 3,5, né? Acima de 3,5 a gente já fala que teria que entrar sim com um descompactador, né? Com ação mecânica. Abaixo disso, plantas de cobertura já podem fazer esse trabalho, né? Mix de cobertura, né? Então a gente ajuda com essa análise a tomada de decisão do agricultor. Se ele descompacta com ação mecânica ou com planta de cobertura. Já que você introduziu aí que a gente vai ter essas outras análises, quais são as próximas? Qual é a próxima delas? Você mediu então o nível de compactação do solo, a partir daí qual é a indicação para o produtor? Depois da análise de compactação, o agricultor entra corrigindo, né? E é isso, lógico que isso não acontece de uma hora para outra, né? São manejos, né, integrados que acontecem dentro da fazenda, né? Que duram 1, 2, 3, 4 anos, né? Mas a sequência da análise de compactação é a análise de solo, onde a gente vai conseguir definir, né, o equilíbrio realmente que a gente busca. Se tem um nutriente em excesso, se tem um nutriente em falta, né? Principalmente visando a correção de pH, né? Nós queremos pHs de solos acima de 6, né? 6, 6,2, a gente busca isso. E a análise de solo vai dizer, né, quanto precisa de óxido de cálcio, de magnésio para elevar esse pH. Então a gente busca através da análise de solo um panorama de como está a nutrição, né? E aí através da análise de solo que nós conseguimos entregar para o agricultor, dependendo a cultura, nós conseguimos entregar em quilos qual a demanda dos nutrientes que a gente precisa, de fósforo, de potássio, né? Essa análise ela é por extrato de saturação. Qual é a diferença?
Por estratosaturação nós conseguimos dizer não só a quantidade de nutriente que está ali na solução do solo, mas sim o que está disponível. É diferente. Né? A gente consegue dizer quanto está disponível. Ou seja, o que o produtor está conseguindo aproveitar e o que ele precisa para equilibrar esse solo. Isso mesmo. Então a gente consegue entregar para o agricultor hoje com uma segurança muito grande, né? Quantos quilos de cada nutriente e até mesmo se está em excesso, se talvez você tire. Porque a gente tem que adubar sistema, né? Não a planta. Por isso que a gente visa, através dessas análises, talvez adubar uma planta de cobertura antes, né, em relação a fósforo, potássio, e aí, enfim, tem vários, há uma dinâmica no solo dentre esses nutrientes. O excesso indisponibiliza outro, a falta também é problema, então a gente com a análise de solo busca o equilíbrio, né, o equilíbrio geral, pensando em pH, macro e micronutrientes. Felipe, numa terceira etapa, então, já que foi feito esses 2 diagnósticos, o terceiro vai ser em relação à questão foliar. Isso, é isso mesmo. Então, iniciei com uma análise em relação à compactação, uma análise de solo, onde diz todo um panorama de solo, e nós chegamos aqui agora na análise de folha, né, que é como se fosse uma análise de sangue. Né, que diz todos os componentes da folha, como eles estão naquele momento, e a gente consegue intervir, né, para o agricultor fazer essa aplicação via folha. Então desmistifica um pouco essa relação de foliar, né? A gente consegue identificar os limitantes, todos os limitantes, não só quais são, mas nós conseguimos dizer em nível de importância qual o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro, e quanto em gramas daquele nutriente a gente teria que posicionar, né, para corrigir naquele momento. Então todas essas ferramentas, elas são aplicáveis, né? Acho que esse é o principal, né? Porque a gente consegue medir. Se você não mede, você não sabe o quanto. Então se você não mede a compactação, você supõe. Se você não mede o que tem no solo, o que falta, o que não, então você usa uma adubação parelha. E esse talhão não é igual ao outro, né? São talhões diferentes. A gente hoje já trata diferente e eu acredito que no futuro muito próximo os agricultores vão tratar diferente cada talhão. Um foco específico para cada área. Um foco Felipe, específico para cada área. E isso que a gente consegue perceber então aqui, que é uma agricultura mais tecnológica, com mais dados, com a melhor utilização também dessas informações e o que vai acarretar em maior produtividade para as áreas, né? Maior produtividade. Isso a gente vem notando nos agricultores que a gente tem acompanhado, esse acréscimo de produtividade, porque o agricultor vai produzir mais e ele vai ter uma rentabilidade maior no final. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse manejo nutricional e a importância, né, dessas práticas. Para isso a gente recebe o Eduardo Vuicic, que é gerente técnico da Agro Raiz. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito bem, e também a Thaisa Capato, que é especialista em nutrição mineral de plantas e professora de agronomia aqui da FAG. Seja bem-vinda, Thaisa. Obrigada pelo convite. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui no estúdio, a gente tem que levar em consideração que esse é um verdadeiro diagnóstico que deve ser trabalhado de forma integral, né, em conjunto. Eduardo, como que você tem percebido a ideia dos produtores de fazer um manejo nutricional que tenha realmente toda essa integração de práticas? Muito bem, eu acho que a primeira coisa é entender que quando a gente fala de nutrição de plantas, tem todo um caminho a ser percorrido antes disso, né? Desde uma análise física, onde você precisa de um penetrômetro, mede compactação, toma as melhores decisões com essas ferramentas. E aí, quando você vai para uma análise química, né, onde você avalia todos os fatores nutricionais do solo. Então, a partir do momento que você busca altas produtividades, e é o que a gente vê, né, hoje todos estamos buscando grandes produtividades, os altos tetos produtivos, a gente precisa de fato integrar tudo isso. Então, o manejo nutricional, ele agrega muito e demanda de muito conhecimento em praticamente todas as áreas. Eu vejo muito assim, sabe?
Thaís, desse conjunto, no caso, até que o Eduardo citou, essas análises são essenciais para entender a agricultura como um sistema mesmo, né? Não apenas a disposição dos nutrientes, mas o sistema como ele está funcionando em si lá na lavoura. Como você vê? Sim, é fundamental entender tudo o que está acontecendo, né, na lavoura, entender como um sistema e tentar buscar sempre o equilíbrio, né? E no caso a análise de planta, né, ela vem também como uma ferramenta que te ajuda a validar a adubação que você fez lá no plantio, lá no início, saber se realmente aquela adubação foi correta e se naquele momento a planta está precisando, né, de alguma correção na adubação ou de algum outro fator, né, que algum outro fator pode estar interferindo no cultivo. Completando, professora Thaís, então hoje eu diria o seguinte, com a adubação que você vai usar micronutrientes, praticamente a adubação foliar está baseada boa parte nisso, né? É importante o pessoal conhecer a fisiologia da planta, né? É fundamental entender o porquê, né? Porque muitas pessoas às vezes não dão nem importância aos micronutrientes, né? Então eles são essenciais, fundamentais, não pode faltar. E entender o papel deles, né, no metabolismo da planta é de suma importância. E pensar também que essa análise ela vai possibilitar a gente entender o que a gente precisa adicionar, porque às vezes a gente já tem o nutriente no sistema e você não tem necessidade de adicionar. Ou às vezes você tem necessidade de adicionar. Então o diagnóstico, né, a análise de solo, de planta, ela é fundamental. Hoje se trabalha justamente dessa forma. O agricultor precisa investir, precisa melhorar o seu processo produtivo. Para isso, o direcionamento de custos é muito importante. Então, essas análises que a gente vem falando, análise de solo, a própria análise de folha, ela é muito importante, justamente por isso. Será que aquilo que a gente colocou lá no solo está chegando até na planta? Lidar com as interações, principalmente na nossa região, né? Os nossos solos têm uma base muito rica de nutrientes e às vezes é mais difícil você lidar com a interação dos nutrientes do que propriamente só está faltando, eu vou lá e coloco. Então, lidar com essa interação. E a análise de folha permite isso. Será que... eu adubei meu solo, mas será que essa interação permitiu, de fato, que aquilo tudo chegasse na planta? Então, você analisar o tecido foliar ao longo do ciclo, isso é muito importante, porque existe uma demanda de nutriente em cada período que passa. Com 30 dias eu demando uma quantidade, com 60 dias eu demando outra quantidade. E se a gente não mede isso, a gente não consegue gerenciar, né? Isso é muito importante. Sim. Monitorar durante o desenvolvimento da cultura, então. Sim. Importante salientar que, por exemplo, a soja e o milho ali com 90, 100 dias, eles já vão ter absorvido quase a totalidade dos nutrientes que eles precisam para o ciclo. Então, esse é um período, né, que a gente não pode deixar para corrigir no final. A gente tem sempre que pensar em se antecipar. E como que a gente se antecipa? Fazendo um diagnóstico correto. Isso aí. Antigamente, né, professora Thaís, você, na adubação foliar, você pensava sempre assim, vou fazer para recuperar o que se perdeu, né? Hoje não, hoje na verdade você tem que ter um levantamento desde o pré-plantio, né, todos aí, e depois dar condições para que a planta resolva os problemas de deficiência, né? Então, sim, quer dizer, a ideia tem que ser mudada, né? Sim, pensar na adubação foliar como uma complementação, exatamente, porque ela ajuda muito, mas ela tem que ser muito bem trabalhada. É uma ferramenta importante, mas que tem que ser trabalhada da forma correta. Ela complementa aquilo que você faz na análise química, né, do solo, do pré-plantio, né? Sim. Eduardo, eu sou daquele tempo que quer fazer análise só dos macros, né? Aí, depois de 10 anos que me formei, fui Mato Grosso, começou os micro, né? E naquela época a gente não aceitava muito, mas aí a gente vê que o micro agora é importantíssimo. O agricultor está sentindo essa diferença? Ele precisa, ele consegue detectar ou vocês estão com dificuldade de levar isso para o campo? Como você vê esse aspecto geral? Eu acredito que hoje o cenário realmente mudou bastante, justamente por aquilo que a gente estava falando. Altas produtividades, ou seja, um resultado diferente demanda que a gente faça algo diferente. E a complementação com os micronutrientes, e a folha vem justamente por isso. A gente faz uma análise de solo, faz uma correção de solo buscando elevação de pH, é uma situação bem importante. Você está, sim, disponibilizando mais os seus macronutrientes, como você falou que se dava maior atenção. Mas automaticamente tem muitos micronutrientes que nessa elevação de pH estão sendo indisponibilizados. E aí, por isso,
a recomendação disso, essa suplementação depois via folha dá muito resultado. Volto no assunto que falamos antes, todos são importantes, mas o agricultor hoje está muito mais adepto, enxerga muito esses resultados. A gente está nesse segmento há mais ou menos uns 6 anos hoje a nível de campo e notoriamente já é uma conversa bem mais evoluída, muitos agricultores adeptos e realmente vem agregando muito nas produtividades. Isso, né, Fernando e Thaís, né? Isso é uma agricultura de precisão, né? Saber o que vai colocar lá. Quando a gente fala agricultura de precisão, a gente pensa naquela máquina colhendo, vendo quanto saco está dando por hectare, né? Mas nós estamos fazendo uma agricultura de precisão, né? E o Eduardo falou muito certo, as interações, né? Hoje você tem, por exemplo, quanto tempo vai ficar um determinado produto na folha que ele vai ser absorvido. Alguns produtos 2 horas, 3 horas está absorvido, outros leva 10 dias para absorver, né? E a mobilidade disso dentro da planta, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Então, essas interações vão trabalhar forte para a produtividade. Então, só que deixar claro, né, hoje não é mais só o manejo de solo, aquela análise tradicional, mas sim tudo isso e mais uma análise foliar. Quer dizer, esse é o caminho, não vai ter retorno, né? Você tem um conhecimento completo da fisiologia da planta com as práticas de manejo correta, né? Sim. O interessante da análise foliar é que ela te valida realmente o que a planta está conseguindo absorver. Porque no solo, os nutrientes, eles interagem entre si, né? Porque são elementos químicos que estão ali. Então, se está desbalanceado, por exemplo, se eu tenho mais cálcio ou mais potássio ou mais magnésio, eles vão competir ali na raiz para serem absorvidos, né? E vai ser absorvido o que está em maior quantidade. Então, esse desbalanço, né, a gente fazendo uma análise de folha, de planta, a gente consegue ver também como tá, se está tudo certo, se tem alguma coisa que está faltando ou que está sobrando, né? Ver realmente o equilíbrio. Obrigada pela participação de vocês aqui e até a próxima oportunidade, pessoal. Ótimo fim de ano para vocês também. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar retornando à instituição onde eu me formei e poder contribuir com os agricultores, com vocês é uma honra. Eu que agradeço. Obrigada, foi muito bom, né, estar aqui hoje para ter esse papo e contribuir um pouquinho. E também de conhecer, Eduardo, conhecer o trabalho de vocês também, foi muito legal. Até a próxima, então. Até. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região. Nesse domingo, o sistema de baixa pressão atua no Paraná, favorecendo as chances de chuva em boa parte das regiões. Aqui no oeste do estado ocorre o contrário. O tempo segue estável hoje, mas a partir de amanhã pode haver garoa que não deve se prolongar muito. As condições do tempo durante a semana se intercalam entre dias ensolarados e de tempo fechado, devido à entrada de sistemas frontais de acordo com o CIMEPAR. Hoje em Cascavel, as temperaturas devem continuar agradáveis, com mínima de 23 e máxima de 33 graus, tempo estável. Amanhã fica mais abafado, mesmo com a possibilidade de ocorrência de breves pancadas de chuva. Os termômetros podem chegar à máxima de 34 graus nessa segunda. Já na terça e na quarta, a indicação é de tempo firme e estima-se uma variação de 22 a 31 graus. Em Anaí, hoje o clima também segue ameno. A mínima é de 23 e a máxima é de 33 graus. Na segunda, o tempo segue estável e o calor pode chegar a 34 graus. Terça, rápidas pancadas de chuva chegam à cidade e podem ajudar a baixar um pouco a temperatura. Mesmo com o tempo nublado, na quarta, os termômetros continuam lá em cima, registrando até 32 graus. E Santa Helena continua com um tempo estável e quente. Os termômetros nesse domingo podem chegar a 35 graus. Na segunda, a temperatura continua variando entre 26 e 35. Já na terça, não passa dos 33, com possibilidade de pancadas de chuva leve. Os chuviscos ajudam a aliviar as altas temperaturas. E para a quarta é a mesma situação. Tempo quente e abafado. Os termômetros vão de 25 a 31 graus em Santa Helena. No próximo bloco, tem o segundo episódio da série O Potencial da Mandioca, que traz informações sobre o manejo de insetos e pragas. Não perca, é daqui a pouco. O
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Cada vez mais futuro e possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Cascavel e Toledo. Faça parte. Juntos realizamos. Voltamos com o Agrofag e agora você vai assistir ao segundo episódio da série sobre a cultura da mandioca, atividade importante para o agronegócio brasileiro. O tema de hoje é o manejo de pragas e insetos nas lavouras. E quem participa com a gente é o engenheiro agrônomo Rudinei Ringenberg, pesquisador da Embrapa da Bahia. Acompanhe. Para a gente falar sobre o manejo integrado de insetos praga na mandiocultura, eu converso agora com o Rudinei, que é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Rudinei, bom dia, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Bom dia, muito obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Rudinei, quando a gente fala de mandioca, cultura, a gente precisa, claro, ter todos os cuidados essenciais, né? Principalmente a questão de pragas. Isso. A cultura da mandioca, né, ela tem uma série de cuidados que o produtor precisa tomar, né, durante a sua condução. E a questão de insetos pragas é primordial, né, se ter o cuidado para que ele consiga ter uma boa produção, para que ele consiga, no final, ter um bom rendimento da sua lavoura. Quais são os principais insetos hoje que precisa ter esse controle? Olha, no mundo como um todo, né, nos diversos locais do mundo que se produz mandioca, nós temos mais de 200 espécies de insetos pragas associados à cultura, né, que são potenciais causadores de prejuízo. No Brasil, né, nós temos bastante pragas, assim, mas assim, região sul é caracterizado por um grupo de insetos pragas, região nordeste outro grupo, região norte outro. Especificamente na região centro-sul, nós temos como principais insetos pragas o mandarová da mandioca, que é uma lagarta, né? A mosca branca, percevejo de renda, cochonilhas e, eventualmente, a depender de outra região, alguns insetos que causam problemas nas raízes, que são chamados de brocas, né? Especificamente aqui na região oeste do Paraná, quais seriam? Seria mais a questão de insetos, mandarová da mandioca, mosca branca e percevejo de renda. E como o produtor pode se planejar e identificar esses insetos? O primeiro passo, né, é ele fazer capacitações, né, junto ao IDR, junto às palestras que são disponibilizadas. Nós temos a Associação Técnica das Indústrias de Mandioca, que fica lá em Marechal Rondon, no distrito do Porto Mendes, que praticamente todo ano tem dia de campo, né, que o produtor pode buscar essa capacitação para fazer a identificação desses insetos, né. É relativamente simples, né, mas ele precisa conhecer quem está causando dano dentro do mandiocal para ele ter a estratégia, né, de qual o manejo utilizar para fazer o controle. Se o produtor não fizer essa eliminação de insetos, o que pode prejudicar na cultura? Olha, depende muito de qual inseto praga está atacando, né? Nós temos o mandarová, ele vai causar desfolha, né? É uma lagarta que se alimenta das folhas da mandioca. Então, se você tiver a desfolha,
As folhas, elas produzem a fotossíntese, fazem a fotossíntese, que aí nós temos os fotoassimilados que vão se transformar em amido na raiz. E o que o produtor vende na indústria de fécula ou no supermercado, ele quer uma raiz com bastante amido. Se for para fécula, então tem uma boa extração. Se for para alimentação, né, humana, ela vai ser uma raiz que vai ter um bom cozimento, um bom sabor, enfim. Para tapiocas também. Para todas essas questões aí, é muito importante que tenha uma boa quantidade de amido nessa raiz. E se você tiver, por exemplo, a desfolha pelo mandarová, se ele desfolhar a planta não tem mais folha para fazer fotossíntese. E ela vai ter uma nova brotação de novo. Então, nessa nova brotação, vai diminuir a quantidade de amido e perde qualidade, essa raiz perde qualidade. O aumento da população desses insetos altera de acordo com o clima? Sim, geralmente, o mandarová, ele aumenta a sua população em épocas mais chuvosas, né? Esse ano, que nós tivemos um inverno menos rigoroso, os produtores aí já tiveram 5, 6 revoadas, né, de mandarová ao longo do cultivo da cultura, que foi geralmente na região oeste e centro-sul, ela varia aí de maio até setembro, outubro, né? Então, esse ano é um ano de ataques intensos do mandarová nessa região. E quais são as principais formas de manejo para eliminar esses insetos? Olha, a gente preconiza fazer um manejo integrado de insetos pragas, né? Que ele tem alguns pilares, né? Primeiro, a taxonomia, que a gente já conheceu, né? O produtor precisa conhecer qual o inseto praga que está ocorrendo na lavoura. E, em segundo lugar, vem a biologia, conhecer e bioecologia, como que ele chega na lavoura, como que ele se instala, qual é a fase de maior prejuízo que lhe causa. Só para vocês terem uma ideia, o mandarová da mandioca, desde do momento que ele eclode do ovo até o momento que ele vai virar pulpa e depois adulto, ele passa por 5 fases. Nessas 5 fases, ele se alimenta entre 12 a 13 folhas de mandioca. Só que 80% desse volume, ela se alimenta na última fase, então lagartas grandes. Então, preconiza-se que o manejo sempre seja feito até a lagarta de terceiro ínstar, a terceira fase. O próximo ponto, como eu comentei agora, é saber o nível de controle, que seria que momento que a gente vai entrar com o controle dessa praga, né, desse inseto praga. Por quê? Hoje, pode-se tolerar sem prejuízo à cultura, né, sem prejuízo na qualidade de raiz e no volume de raiz, até 30% de desfolha. Então, se eu sei que uma lagarta come até 13 folhas, eu tenho que fazer a contagem do número de folhas da planta e fazer essa relação. Se tiver lagarta para passar de 30% de desfolha, eu entro com manejo. E aí sim, qual o tipo de manejo, né? Então, a gente sempre preconiza primeiro o controle biológico, né, que digamos, a ferramenta que vai me manter os inimigos naturais, porque a gente nunca pode esquecer, nós não temos só o mandarová, né? Nós temos na sequência mosca branca, nós temos percevejo de renda. Então, assim, o manejo do mandarová vai influenciar na população dessas pragas que vêm na sequência. Então, se eu fizer um manejo com controle biológico, automaticamente eu tenho essas outras pragas, uma população menor. Se eu entrar, que a gente diz assim, de manejo com inseticidas de amplo espectro de ação, no caso, um piretroide, um organofosforado, que além de eliminar o mandarová, ele elimina a população de inimigos naturais, na sequência eu tenho um aumento, por exemplo, de mosca branca, eu tenho um aumento de percevejo de renda, enfim. Então, assim, seria esses 4 pontos: taxonomia, saber a biologia dele, definir nível de dano e qual ferramenta o produtor vai utilizar. Então, vale destacar que não é somente na fase inicial da cultura, e sim durante todo o seu ciclo, tem que estar fazendo esse acompanhamento. Isso, com certeza. Para a gente não ter problema, a gente preconiza, dentro do MIP também,
o monitoramento desses insetos todos. Então, assim, semanalmente é indicado que o produtor vá no seu mandiocal e ele faça a inspeção da lavoura. Então, assim, os ovos do mandarová são postos sobre a folha, então ele é fácil localização. Ovos, lagarta, enfim, o que tiver ali a fase, ele consegue fazer a contagem e vai anotando quantos insetos tem. Mosca branca, a gente preconiza que ele faça o monitoramento na segunda folha aberta do ponteiro da planta e faça a contagem. A depender das condições climáticas da planta, a gente indica que a partir de 15 adultos de mosca branca, o produtor já possa fazer intervenção, né? Fazer o manejo dessa mosca branca. Percevejo de renda, por hectare é preconizado que se faça no mínimo 10 plantas por hectare e em cada planta avaliar 4 folhas no terço médio da planta. Tá? Para percevejo de renda ainda não tem um nível de dano estabelecido, mas a gente observa a campo pela prática, a gente vê, quando chegam uns 10, 15 adultos de percevejo de renda, aí começa a ter desfolha da planta. Sobre esse processo que você comentou, tem algum material disponível também que o produtor possa estar avaliando, estudando ali, para ele ter esse reconhecimento na plantação mesmo? Sim, tem uma ampla gama de materiais disponíveis na internet. Você digita nos buscadores aí que nós temos, né, manejo integrado de pragas de mandioca, insetos, pragas da cultura da mandioca. No próprio saque da Embrapa, o produtor pode estar fazendo perguntas, né, da Embrapa, entra Embrapa, mandioca, fruticultura, localiza lá o ícone do saque, faça a sua pergunta que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo. E também tem uma área de busca dentro do site da Embrapa, das publicações de Embrapa e alguns parceiros que publicam com a Embrapa. Ótimo. Rodinei, muito obrigado pelas suas informações aqui no programa Agrofag e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia. Muito interessantes esses esclarecimentos sobre o manejo de insetos e pragas, né? Na semana que vem tem o 3º episódio da série que vai falar sobre as novas variedades de mandioca. E agora, confira os preços da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 223 nessa semana. O quilo do suíno, R$ 6,15 e o quilo do frango, R$ 4,24. E agora chegou aquele momento para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, relembrar que também estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais e inclusive no WhatsApp para receber a sua mensagem. Vou começar falando aqui do nosso canal no YouTube, que é por meio dele que você consegue assistir novamente, né? Além da KTV, você consegue assistir novamente aos nossos conteúdos, o programa na íntegra. Além disso, também temos as reportagens de forma individual e também os shorts, que são conteúdos rápidos para você que quer ficar informado de forma prática, né, professor? É só escolher o conteúdo. Isso mesmo, está tudo aqui no nosso canal no YouTube, programa Agrofag. Temos também as playlists, né, com aí os conteúdos divididos e com destaque aí para o Agrocast Fag, trazendo convidados especiais para o nosso estúdio de videocast. Eu também quero deixar o convite para as demais redes sociais, para você que ainda não acompanha as nossas redes sociais, @agrofag, já pega o celular, entra no Instagram, então TikTok, todas as redes estamos por lá. Ok? Vamos agora seguir então para as nossas redes sociais, professor, indicações de cursos e eventos para quem está em casa. Afinal, né, final de ano também é importante continuar estudando e temos indicações até para o finalzinho de dezembro. A agricultura não para, né? A atividade aqui também não. Não para mesmo. Vamos começar falando do curso Técnicas de Produção da Silagem de Capim. Vai começar então no dia 20, né, próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, um curso aí realizado pela Confederação Nacional de Agricultura junto com o Senar. Para quem quiser saber mais informações, o QR Code está na tela e o link também. A gente tem também a indicação do Sespan-Vet, que vai apresentar um minicurso de Medicina de Animais Silvestres, um evento online para você que quer saber mais sobre o manejo desse tipo aí, desses animais, né? É 100% online, no dia 20 e 21, quarta e quinta-feira, das 6 da tarde até as 9 horas da noite.
A gente também fala sobre o curso aí da Rede Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, e que tem aulas que são ministradas por pesquisadores da Embrapa e técnicos associados, né? Disponibilizadas todas em vídeo. Ao término desse curso, o aluno também terá um certificado de conclusão. Para participar, é só fazer a sua inscrição nesse site. É um evento online também, né? Esse curso online, no caso. A partir das 8 horas da manhã na quarta-feira. Já dá para fazer a inscrição. Controle estratégico do carrapato dos bovinos de leite, turma de janeiro de 2024, um curso da Embrapa. Vou deixar o telefone na tela para quem quer saber mais informações. 32 3311 7573. Continuando falando sobre pecuária, outra indicação aqui também de curso, olha só. É o controle e prevenção da mastite em rebanhos bovinos. Turma também de janeiro, né, do próximo ano. Mesmo número para contato, e aí você vai saber mais sobre o impacto econômico, a anatomia e fisiologia da glândula mamária, classificação dos patógenos da mastite, diagnóstico da mastite clínica e subclínica e monitoramento e programa de controle e prevenção da mastite. Então, para quem quiser participar, o investimento é de R$ 49,90. Próxima indicação aqui é oportunidade de trabalho. A Copavel está contratando, né, 615 pessoas para a 36ª edição do Show Rural Copavel, que vai ser realizado do dia 5 ao dia 9 de fevereiro. Então, quem aí quer, de repente, né, professor, buscar aí uma oportunidade para fevereiro? É um bom momento, né? É um bom momento, né? Sendo aí uma das maiores feiras voltadas para agronegócio da América Latina. Uma oportunidade, então, para você que está em casa, quer buscar um trabalho nesse período, fica a indicação. E agora vamos para as fotos que a gente recebeu dos nossos telespectadores. Já sabe de quem que é essa aí? Já sei. Ele faz experiências importantes e incríveis, né? Muito legal. Leandro de Souza, direto de Croatá da Serra, lá no Ceará. Interessante, né, professor? Trigo por lá? É, a curiosidade que ele está fazendo esse experimento, e nós já sabemos que o trigo está avançando para o cerrado, né? Então é só achar a cultura adaptada, a variedade adaptada para isso. Muito bem. Leandro, desejamos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e sua família, né? Se você está acompanhando a gente agora, um Feliz Natal para você. Seguimos então, olha só, o professor Jorge Geller recebendo essa premiação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA Paraná, de educador, né, do ano aí indicado pelo Centro FAG. Muito bacana, esse colega nosso aí, Ele né? merece um orgulho para nós, né? Orgulho demais. Parabéns, professor Geller, que sempre contribui tanto com os nossos conhecimentos aqui no programa também, né? E com os alunos também, né? Ele é uma fonte de sabedoria muito grande. Isso mesmo, muito bem. E também temos aí a Comissão das Mulheres da FAEP, né? Tanto o Sindicato Rural de Cascavel, como todas as participantes aí das comissões pelo Paraná. A gente deseja que 2024 seja um ano muito próspero. Esse ano já foi muito movimentado entre esses grupos, né, das mulheres do Sindicato Rural, e a gente deseja só sucesso para todas elas. Ótimo trabalho em 2024 também. É com essa foto que nós encerramos as nossas redes sociais. Professor Celso, domingo que vem é Natal. Pois é, domingo que vem é Natal. Boa festa para todos, né? Muito bem, então boas preparações aí, né, para o Natal a todos que nos acompanham. Domingo que vem a gente está de volta a partir das 8 horas da manhã, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.